Olha, atenção, porque pelo menos 32 municípios piauienses devem atrasar a folha de pagamento do mês de dezembro e outras 22 prefeituras podem não conseguir pagar o 13º em dia. Os dados são resultado de um levantamento do Conselho Nacional de Municípios e da Frente Municipalista do Brasil. A gente vai conversar com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações, inclusive, Gorete, porque nesse final de ano, os prefeitos, os gestores, aqueles que não foram reeleitos, ou mesmo os que foram reeleitos, eles precisam fechar toda a contabilidade das prefeituras. O ano fiscal está se encerrando também. Tem a responsabilidade fiscal dos gestores. Então, como é que fica essa situação diante desses débitos municipais? Bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham Notícias da Manhã. Situação realmente muito difícil. A gente viu no mês passado ainda, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado determinando o bloqueio de contas de vários municípios, tanto em função de problemas com a prestação de contas, como também de atraso no pagamento dos salários dos servidores, algo que já chega a 15% do total de municípios aqui do estado. Agora, mais essa notícia de atraso tanto do mês de dezembro como do 13º salário. A gente conversa sobre isso agora com o assessor jurídico da PPM, está aqui ao meu lado, Valmir Falcão, e pode trazer os detalhes para a gente acerca de como a PPM tem tentado articular, junto com esses municípios que estão com dificuldade, uma forma de regularizar essa situação. A Nádia falava da mudança de gestão também e, claro, para os servidores, principalmente para o município em si, essa é uma situação muito grave, né? Deixar de pagar todos esses salários, Valmir. Bom dia. Bom dia. Na realidade, os municípios vêm passando por um processo de desgaste financeiro ao longo do ano. Porque o governo federal, em vez de aumentar a base de cálculo do FPM, que é importante receita dos municípios, ele vem tirando esta base. Então, ao longo do ano de 2016, comparativamente com 2015, o FPM caiu. Então caiu e os municípios vêm passando por dificuldade, que apesar de 90% dos municípios não têm receita própria. Ou seja, os municípios vêm passando por dificuldades. E agora, com o término da gestão, o início da próxima gestão, os municípios precisam fechar a conta. Ou seja, precisa pagar o mês de dezembro e o 13º. E principalmente os encargos inerentes a esta folha de pagamento. Ou seja, o que o tribunal vem, a PPM vem fazendo? Vem alertando aos municípios para que cumpra com o seu dever de responsabilidade de gestor financeiro. Mas aí se depara diante de uma situação. Como é que se cumpre se os municípios estão passando por dificuldades? Então, a nossa sugestão é que os gestores municipais paguem o 13º salário e, às vezes, se não puder pagar o mês de dezembro, que geralmente paga no 10 do mês subsequente. Ou seja, você às vezes não pode deixar também débitos para o outro gestor e nem os encargos para pagar, porque aí a Receita Federal, no mês de janeiro, comece a fazer a retenção do FPM. Ou seja, a situação dos municípios é dramática e a salvação seria o governo federal cumprir com a Constituição Federal e repassar o dinheiro das multas da repatriação. Já vai passar para os estados agora dia 20 e os gestores que estão saindo, estão esperando o governo federal cumprir com a Constituição de repassar a repatriação das multas. Aí sim, com essa repatriação, os municípios conseguem pagar na sua integralidade tanto o 13º salário como o mês de dezembro, juntamente com seus encargos. Por enquanto, sem os recursos advindos dessas multas da repatriação, a saída para muitos municípios tem sido usar uma verba extra do Fundo de Participação dos Municípios para poder tentar sanar essas dificuldades esse final de ano? Na realidade, o governo federal já recebeu agora 1%, os municípios já receberam 1% agora no dia 10, né? E também receberam o dinheiro da repatriação. E ainda muitos municípios, em torno de quase 20% na sua totalidade em nível nacional, eles vêm com dificuldade de pagar essa folha. Por quê? Porque há uma queda crescente do Fundo de Participação dos Municípios. E isso acarreta principalmente atraso, tanto no 13º salário, como também no mês de dezembro. Quero agradecer então, assessor jurídico da PPM, Valmir Falcão, pelas informações prestadas. Esse dinheiro, esse total aí de 1%, Nádia, do Fundo de Participação do município, poderia ser investido, na verdade, vai servir para 95% das prefeituras do Piauí pagarem o 13º salário dos servidores. Nádia. Obrigada, Gorete.